Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E hoje já vamos abrir falando do que está assolando todos os mercados, sem exceção. Bolsas internacionais e petróleo têm quedas expressivas após a nova variante de Covid-19. As principais bolsas internacionais operam com quedas expressivas nesta sexta-feira, após o anúncio de uma nova variante do coronavírus detectada na África do Sul. A Bolsa de Paris encerrou em queda de 4,68%, a de Londres 3,51%, Frankfurt 3,8%. Em Londres, o preço do barril de petróleo WTI operava em uma queda de 10,79%. Na Ásia, os mercados refletiram a tendência e Tóquio fechou em baixa de 2,53%. Na China, o índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve queda de 0,74%, enquanto o índice Xangai caiu 0,56%. Uma nova variante do Covid-19, identificada como B11529, foi detectada na África do Sul e parece ser muito contagiosa, segundo os cientistas, que ainda não sabem se as vacinas que são aplicadas são eficazes contra essa mutação do vírus. Aí eu tô trazendo aqui para vocês um gráfico que eu tirei do jornal Financial Times, que mostra a porcentagem de novos casos na África do Sul, representado por cada uma das variantes, desde que a representatividade delas passou de 1%. Então, quando a beta passou de 1%, começou esse gráfico, e em mais ou menos 100 dias ela representava uns 50% dos casos. A delta, quando passou de 1%, começou esse gráfico, e mais ou menos nos 100 dias representava uns 90%. A atual já está nos mesmos 90% da delta em menos de 25 dias. Isso mostra o quão rápida tem sido a transmissão dela, pelo menos na África do Sul. E o que se sabe sobre essa nova variante detectada na África do Sul? Bom, ela tem 50 mutações, algo nunca visto antes, e ainda não se sabe se ela é mais perigosa ou transmissível. As alterações genéticas preocupam por possível defasagem das vacinas. Das 50 mutações no total, mais de 30 são na proteína spike, a chave, entre aspas, que o vírus usa para entrar nas células e que é o alvo da maioria das vacinas de Covid-19. Então, apesar de não ser claro, existe um risco alto de que as vacinas que a gente está tomando sejam pouco eficazes contra essa nova cepa. Até agora foram confirmados 77 casos na província de Gauteng, na África do Sul, 4 em Botsuana, 1 em Hong Kong e 1 em Israel. E aí, com essa nova variante do coronavírus, Europa e Ásia já reforçam suas fronteiras. Autoridades globais reagiram com alarme nesta sexta-feira a uma nova variante do coronavírus detectada na África do Sul. A União Europeia, o Reino Unido e a Índia estão entre os que anunciam controles de fronteira mais rigorosos, enquanto cientistas tentam determinar se a mutação é ou não resistente a vacinas. O Reino Unido proibiu voos da África do Sul e de países vizinhos, pediu que os viajantes britânicos que voltem desses locais entrem em quarentena. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia também pretende deter o tráfego aéreo da região. A variante tem uma proteína de espigão, a spike, que é dramaticamente diferente daquela do coronavírus original, qual as vacinas contra o Covid se baseiam, disse a Agência de Segurança de Saúde britânica, o que aumenta o receio de como as vacinas atuais, bem-sucedidas contra a mais familiar variante Delta, se sairão. E os Estados Unidos já se junta à festinha de bloquear o tráfego aéreo. Inclusive, ele está bloqueando o tráfego da África do Sul e de 7 outros países. Os outros países são Botsuana, Zimbábue, Namíbia, Lesoto, Essewichi, Moçambique e Malawi. E isso está acontecendo em meio a uma nova onda. Na Alemanha ainda não foram identificados esses novos casos, a gente vê claramente que estão entrando numa nova onda de casos. O mesmo vale para a Áustria, Holanda em um caso similar. Então a gente já vê vários países da Europa lidando com mais uma onda de coronavírus, isso antes de surgir essa nova cepa que parece ser mais transmissível e que talvez as vacinas não possam conter. Os Estados Unidos ainda não estão em picos, mas parece que está havendo o início de uma tendência de subida aqui. Aqui no Brasil, isso ainda não aconteceu, a gente ainda parece estar em tendência de baixa. Mas é claro que, com isso se tornando mais uma vez um grande problema a nível mundial, os mercados vão se preocupar e tudo vai cair mesmo. E só um detalhe importante antes de eu passar para a próxima notícia, é que esses países que eu citei, Alemanha, Áustria, Holanda, todos têm uma alta porcentagem da população vacinada. Só pra gente ter isso em mente. E agora, só para terminar no tema coronavírus, a Omicron, que é como estão chamando essa nova variante, pode ser a pior já existente. A nova variante do Covid-19, detectada na África do Sul, foi classificada nesta sexta-feira pela OMS como variante de preocupação, batizada de Omicron. A organização informou que evidências preliminares sugerem que essa variante oferece um risco maior de reinfecção de Covid-19 do que suas antecessoras. A classificação variante de preocupação é adotada pela OMS para descrever as variações do coronavírus que oferecem mais risco à saúde pública, e é a mesma usada para descrever a Delta, Gama, Alfa e Beta. Agora vamos falar da confiança da indústria, que cai 3,1 pontos em novembro, e é a quarta queda consecutiva desse indicador. O índice medido pela FGV recuou
recuou 3,1 pontos de outubro para novembro desse ano, chegando a 102,1 pontos em uma escala de 0 a 200. Esse foi o menor nível desde agosto de 2020, onde ele esteve em 98,7 pontos. A maior queda foi observada no índice da situação atual, que mede a confiança do empresário da indústria em relação ao presente, e que recuou 4,6 pontos, chegando a 103,7 pontos. A avaliação sobre o nível de estoques foi o que mais contribuiu para o resultado, com uma redução de 7,9 pontos. O índice de expectativas, que mede a confiança dos empresários no futuro, caiu 1,6 pontos, atingindo 100,3. A avaliação sobre o emprego previsto para os próximos meses foi o que mais influenciou na queda do indicador, ao recuar 4,3 pontos. Em meio a isso, vou trazer uma notícia que saiu ontem, que é de que pilotos e comissários de voo prometem greve nacional a partir de segunda-feira, dia 29. A categoria reivindica reajuste salarial que contemple a reposição das perdas inflacionárias nos últimos 2 anos. Pilotos e comissários aprovaram a deflagração de uma greve nacional a partir de segunda-feira, informou o Sindicato Nacional dos Aeronautas. A paralisação é por tempo indeterminado. Segundo o sindicato, a categoria é contra a intransigência das companhias aéreas nas negociações de renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. A categoria reivindica reajuste salarial que contemple as perdas inflacionárias dos últimos 2 anos, seguindo o INPC do período de 1 de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2021. Abre aspas, em respeito à sociedade e aos usuários do sistema de transporte aéreo, os aeronautas farão paralisação de 50% dos tripulantes por dia, enquanto os outros 50% permanecerão em serviço, informou o sindicato. Agora, uma breve do cenário corporativo, a CCR vai pagar dividendos de 153,8 milhões. O valor pago por ação será de um pouco mais de 7 centavos. Terá direito ao provento o acionista com posição comprada em 30 de novembro, e elas passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 1 de dezembro. O pagamento será em 15 de dezembro. Além da CCR, quem também anunciou proventos foi a Camil. Os acionistas da Camil receberão 25 milhões de reais em juros sobre capital próprio, o equivalente a um pouco mais de 6 centavos por ação, quase 7 centavos por ação. Vale destacar que esse é o valor bruto dos proventos, que passam por um desconto de 15% de imposto de renda antes de chegarem aos acionistas. A Datacom será na quarta-feira, dia 1, e os papéis ficarão ex-dividendos no dia seguinte. O pagamento está marcado para 13 de dezembro. Além disso, teremos dividendos também do Banco do Brasil, que vai distribuir quase 500 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Isso é o equivalente a 17 centavos por ação em 30 de dezembro. A data de corte para entrar na festa do JCP de fim de ano é 13 de dezembro. O crédito faz parte do dividendo mínimo obrigatório da instituição, referente ao segundo semestre de 2021. No mesmo cenário, esses 17 centavos são o valor bruto, ainda tem que descontar os 15% do imposto de renda. E agora, passando rapidinho para o tema de criptomoedas, um pedaço de terra virtual na Decentraland é vendido por um valor recorde de 2,43 milhões de dólares. Esse valor é mais que o dobro do que o recorde anterior da Decentraland, que era de 913 mil dólares. Segundo o comprador, a terra virtual será desenvolvida para facilitar shows fashion e comércio dentro da indústria fashion que vem bombando. E além disso, o jogo Axie Infinity também quer entrar nessa brincadeira de metaverso. Começou a vender suas terras também, e um pedaço de terra da Axie Infinity vendeu por 2,48 milhões de dólares. Só com isso, a Grayscale já avalia o metaverso total a 1 trilhão de dólares. Esse pedaço de terra chamado Gênesis é um dos mais raros do jogo, com apenas 220 em existência. Então isso aí é só pra gente ver a loucura que tá sendo esses metaversos, o investimento nesses metaversos e o hype que tá rolando ao redor, principalmente de criptomoedas desse setor. E agora, em meio a tudo isso, vamos dar uma olhada nos destaques do Bovespa. Entre as altas não tem muita coisa, né? A Suzano subiu 0,15% e a Taesa subiu 0,06%. Dentre as quedas, a gente logo vê as aéreas caindo forte, a Azul caindo 14,18% e a Gol 11,81%, a CVC de turismo caindo 11,06%, depois a Melius caindo 10,42%, a PetroRio caindo 8,74% e a Embraer caindo 8,41%. Olhando para o mapa da S&P 500, a gente vê um mar de vermelho, praticamente tudo vermelho. Algumas exceções, vou chamar a atenção aqui para o Netflix, subindo 1,12%, porque é uma ação que se beneficia das pessoas ficando em casa, né, não podendo sair, se beneficia do lockdown. E a Pfizer aqui também subindo 6,11% pela possível maior demanda das suas vacinas, assim como a Moderna subindo ainda mais, 20,57%. Olhando o fechamento do Bovespa, hoje a gente caiu 3,39%. A gente veio certinho aqui na banda inferior de Bollinger, mas acabou subindo um pouquinho e respeitando esse nível aqui como suporte. Mas com o contexto atual, eu acho muito provável que o caminho
caminho de menos resistência, seja para baixo. Seja mais fácil a gente seguir caindo do que a gente ensaiar uma reversão. Quando a gente olha para o índice de dividendos, a gente caiu 2,3%, e quando a gente olha para o índice ESG, a gente caiu 3,42%. Os fundos imobiliários também caíram 0,18%. O índice alemão despencou 4,15%, o S&P 500 caiu 2,27%, a Nasdaq caiu 2,09%, o Dow Jones Industrial Average caiu 2,53%, o título de juros de 10 anos do Tesouro Americano caiu, ele está pagando 1,48% ao ano apenas. Isso representa uma queda de 9,4%. Isso acontece porque os investidores estão correndo para a segurança, competindo pelos títulos do Tesouro Americano que são seguros, os preços aumentam, e se os preços aumentam, os juros diminuem. O petróleo cru também com uma queda absurda de 12,81%. O ouro em reais, como ativo de proteção, acabou subindo 0,16%. Abriu com um gap bem mais para cima, tentou continuar subindo, mas acabou caindo. Ainda assim fechou acima do fechamento anterior. E o dólar em reais também subiu 0,82%. Lembrando que o ouro em reais, ele também incorpora a variação do dólar. Ou seja, o ouro em dólar caiu hoje. E olhando para as criptomoedas não ia ser diferente, a gente está num momento de fuga de risco, então Bitcoin caindo 7,79%, Ethereum caindo 9,1%, Polkadot caindo 10,26%, Solana caindo um pouco menos, 5,34%, mas chegou a cair bem mais ao longo do dia, está tentando segurar a média móvel de 50 dias, parece estar retestando de baixo para cima, mas está com cara de que vai servir como resistência e ela vai voltar a descer. Em geral, um dia de fuga de risco, um dia vermelho para as ações em geral, pelo mundo afora. E é isso, se você investe em renda variável, você tem que estar pronto para essas coisas. Inclusive, é nesses momentos que podem surgir oportunidades. O Ibovespa já vinha caindo bastante. Talvez a gente possa começar a encontrar oportunidades ali. Mesma coisa no IFIX. Se o S&P 500 continuar caindo, as ações americanas continuarem caindo, também podemos encontrar oportunidades lá. Mas é isso, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever e até segunda-feira.